Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colombia. Olá, mi gente, sejam bem-vindos ao Tex Espanhol outra vez. E olha só, a gente vai, como você já pode perceber, ouvir áudios oficiais, originais, com a voz de Pablo Escobar. Entre esses áudios a gente tem o primeiro que você acabou de escutar, a gente vai contextualizá-lo depois e vamos ouvir ameaças. Para quem não sabe, a gente está falando aqui de Pablo Escobar, um líder do cartel de Medellín, tá? Também líder do grupo Extraditables, que era um grupo perseguido pelo governo, tanto dos Estados Unidos quanto da Colômbia, a fim de prendê-los e extraditá-los, levá-los para os Estados Unidos, onde eles ficariam presos eternamente, né? Já que a lei da Colômbia é bem parecida com a nossa. Vagabunda. Nesse primeiro áudio, a gente já pode ouvir bem claro que é uma ameaça do Pablo Escobar a César Gaviria, que era o presidente da Colômbia até esse momento. Então, a gente também tem uma ameaça aqui, onde ele vai dizer que é onde a gente vai ter o conhecimento de que vão acontecer muitas bombas, a gente vai ter assassinatos de policiais, e todo mundo que fosse associado ao presidente César Gaviria de Colômbia, iria morrer. Muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarles las casas y a hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. Pero hay que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Áudio número 2. E nesse áudio a gente vai ouvir, a gente vai também ver. Vamos ver o Pablo Escobar em uma entrevista. Assim, foram pouquíssimas entrevistas, entrevistadores que tiveram a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Lembremos que era um cara que estava sempre sendo perseguido pela polícia, pela política, que inclusive já tentou ser político, tá? E ele andava se escondendo o tempo inteiro. Para conseguir essa entrevista, foi um sacrifício. Está aí o resultado da entrevista. Ele vai falar um pouquinho sobre o que ele pensa que é a droga, e que ele diz que não vendeu droga nenhuma para a Europa, como ele vinha sendo acusado. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción no solamente en Europa sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Vamos lá, já falamos tanto em perseguição contra ele. Perseguições justas, é claro que era um bandidão. Então, a família de Pablo Escobar tinha que se esconder em algum lugar, porque ela não podia viver em meio ao que estava acontecendo aqui, porque Pablo e o cartel de Medellín era procurado não somente pela polícia e pelos governos, mas ele também tinha uma rixa, uma rivalidade contra o cartel de Cali. Então houve assassinato e bombas de todos os dois lados, né? E ele tinha que esconder a família dele. E ele tentou mandar para a Alemanha. E esse é o áudio que você vai ouvir agora. Inclusive é o primeiro, né, que a gente deixou aqui na abertura. É ele falando um pouquinho, fazendo ameaça à Alemanha, que se eles não deixassem a família inocente dele entrar no país, eles receberiam represálias. As empresas, os turistas, os familiares, ameaças e ameaças. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo
tomaré represalias contra los ciudadanos, los turistas, las empresas y los intereses de Alemania en Colômbia. A luta de Pablo, esse grande vendedor de drogas no passado, que aterrorizou uma Colômbia inteira como terrorista, assassino, que mandou matar muita gente, aqui no próximo áudio ele vai fazer então uma ameaça, mais uma vez falando sobre a relação dele com a polícia e contra, a gente vai citar pela primeira vez, contra os periódicos. Os periódicos são os jornais. E tem um jornal de forma direta que tinha uma rivalidade aí e que o Pablo já chegou a fazer alguns atentados até. Vamos ouvir um pouquinho do áudio. Entonces aquí, hermano, ya estamos, si un peso nos conseguimos, hermano, entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. No áudio a seguir, a gente vai ver então uma conversa de Pablo com um dos seus matadores, dos seus organizadores, sicários, né, como eram conhecidos na Colômbia, falando um pouquinho sobre a relação com esse cartel de Cali, que era o rival, que também vendia droga e estava brigando por esse espaço de venda de drogas em Nova York. ¿Bien o qué? Cuéntame. Que el negro me estaba diciendo a mí desde hacía mucho tiempo, mira que a ustedes los quieren sacarlos de allá, que porque ustedes están invadiendo la plaza de Nueva York y que la plaza de Nueva York ha sido de ellos toda la vida. ¿Cómo les parece, dueños de la ciudad? Vamos a ver quién es uno inteligente y quién es uno loco. Eso es lo que se va a demostrar aquí. Essa conversa que nós vamos ver aqui é uma chamada telefônica de Pablo para um dos jornais da época, ameaçando alguém que trabalhasse lá dentro. A gente percebe pelo desespero da pessoa que não é o dono do periódico, ele mesmo fala que não é o dono do jornal. E vale ressaltar que as ameaças aqui foram colocadas em prática. O Pablo explodiu um caminhão bomba ao lado, ficou muita gente ferida, o prédio ficou comprometido. O Pablo, não sei se eu já citei, ele já derrubou avião, tá? Ele está relacionado com a caída de um avião, né? Teve uma bomba dentro desse avião. E pelo menos 2 atentados contra esse jornal, que você vai ouvir aí mais ou menos como foi essa ameaça. A gente ouve então esse último áudio, onde falando um pouquinho da parte política do Pablo. O Pablo tinha a aspiração a ser, e ele foi deputado na Colômbia, e lá ele perdeu, é claro, o mandato rapidamente por conta dos crimes aos quais estava ligado. E aqui uma ligação dele já conversando sobre la plata, el dinero, que tinha que dar para os políticos para mantê-lo onde ele estava. Pero esos amigos de Blazer, los del Congreso, pidiendo plata, hermano, y hay que darle, hermano. Colaboración extra. Porque es que estos políticos, hermanos, hay que darle a todo el mundo, hermano. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente que a gente preparou para vocês. A gente está voltando aos poucos, a gente vai colocando sempre algum conteúdo, mesmo que demore, mas vai ter sempre conteúdo aqui, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve, não esquece de deixar aquele like e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal. Dá ideias aí. Valeu? Até a próxima. Nos vemos.